Olá, estamos hoje com a profissional Gisele Lorenzetti, Relações Públicas pela Fundação Armando Alves Penteado, FAAP, diretora executiva da LVBA Comunicação, recebeu 2 vezes o Prêmio Opinião Pública pelo Conrep Segunda Região. Olá, Gisele, tudo bem? Tudo ótimo. Então vamos conversar um pouquinho, tá? Nesse primeiro bloco. Você, né, é filha do Valentim Lorenzetti, um dos pioneiros na área de relações públicas nesse país. Então vamos historiar um pouquinho sobre ele? Bom, Valentim Lorenzetti, meu pai, ele se tornou profissional de relações públicas meio que por acaso. Ele, na verdade, era do interior de São Paulo, mudou-se para Araraquara e de Araraquara ele veio para São Paulo com 18 anos para fazer cursinho para a Faculdade de Medicina. Só que ele chegou aqui em São Paulo, tinha que trabalhar para fazer cursinho, ele tinha que pagar o cursinho e ele era um bom aluno em português. E o primeiro emprego que ele arrumou foi na Folha de São Paulo, como revisor na Folha. E começou a trabalhar na Folha como revisor em 1957. E lá ele ficou até 1968, quando ele saiu. E ele saiu já como chefe de reportagem. Muito rapidamente ele descobriu que o negócio dele não era medicina, era jornalismo. Ele tinha uma verdadeira paixão pelo jornalismo e um severo crítico também do jornalismo, porque ele gostava muito das histórias humanas do jornalismo. O que encantava ele, por exemplo, eram os plantões de final de semana, receber pessoas que chegavam na redação com histórias de vida. E hoje já é mais difícil, as redações são mais fechadas, mas na época a questão da segurança era diferente. Então as pessoas chegavam até as redações ou para pedir ajuda ou para reportar as suas próprias histórias de vida, as suas ansiedades, as suas alegrias. E ele adorava isso, esse lado humano do jornalismo. E ele saiu da Folha em 68 para assumir um grande desafio, que era o Departamento de Relações Públicas da J. Walter Thompson, que na época era um grande conglomerado de comunicação, né? Até hoje a Thompson é uma grande agência de comunicação, mas nos anos 60 ela era uma mega agência, ela tinha dentro dela todas as áreas da comunicação. E ele saiu em 68, foi para a Thompson para assumir o departamento de ERP na Thompson. Era uma profissão nova, estava começando aqui no país, né? Sem em termos dúvida. de prestação de serviço. E que mundo era aquele? Que cenário era aquele? A gente está falando de 1968. Quer dizer, o Brasil era totalmente diferente, o mundo era totalmente diferente. E lá ele ficou até 1976. E aí vem um fato interessante. Na década de 70, mais precisamente em 75, por aí, a Thompson optou por deixar de ser esse mega complexo de comunicação. Então ela se olhou para si e falou: meu negócio é propaganda. Eu vou sempre me dedicar à propaganda. Então eu vou investir nas áreas ligadas diretamente à propaganda. Criação, planejamento, mídia. Essas outras áreas, relações públicas, promoção de vendas, pesquisa de mercado, pesquisa de campo, são áreas que nós vamos começar a encarar como satélites. E está errado, porque são áreas que a gente percebe que elas vão ter campo muito fértil também no Brasil e muito logo. Então o que ela fez? Vou me dedicar à propaganda. Chegou para cada um desses diretores ou gerentes de cada uma dessas divisões, falou: olha, nosso negócio é propaganda, só que, no caso do meu pai, relações públicas, a gente percebe que vai ter um campo muito grande no Brasil. Por que você não abre a sua agência e nós vamos ajudá-lo? Em que sentido? Hoje você ocupa esse espaço aqui, você tem 3 salas aqui no nosso prédio. Continua ocupando essas 3 salas durante 2 anos. As linhas telefônicas também você usa à vontade e a nossa área financeira administrativa vai dar suporte a você para contratar a equipe, para abrir a empresa, toda a parte burocrática que é o que você não tem, esse expertise. E fez isso com promoção de vendas, pesquisa de mercado, pesquisa de campo e RP. Foi aí que começou a Decimone. Foi aí que começou a Decimone Associados, que o João Decimone era o diretor de promoção de vendas da Thompson. E olha o que virou. Quer dizer, a Thompson estava mais do que certa de que realmente cada uma daquelas áreas ia ter um campo muito grande.
E o De Simone só pôde desenvolver quando saiu da Thomson, assim como a LVBA, que nasceu dessa forma, assim como a Teorema Pesquisa de Mercado, lembra que também nasceu dessa época, a pesquisa de campo. E assim nasceu a LVBA, então, como sendo um desmembramento do departamento de RP. Aí tem a grande pergunta, né? O que é LVBA? Então, conta pra gente. Eu tive a felicidade de trabalhar anos com o Valentino Lorenzetti, né? Fizemos grandes eventos. Mas conta um pouquinho, o que é a LVBA, essa sigla? Ah, esse é o grande segredo. Bom, Lorenzetti, Vilas Boas Associados. Quem são eles? Meu pai, o Valentino Lorenzetti, que era o diretor da divisão em São Paulo. O Wilson Vilas Boas era o diretor da divisão de RP da Thomson no Rio de Janeiro. Então, os dois se associaram para abrir a empresa, com matriz em São Paulo e filial no Rio. Então, LVBA, lá em 1976, em fevereiro de 76, quando ela foi fundada, significava Lorenzetti Vilas Boas Associados. Isso foi lá. Em 81, eles se separaram. A sociedade separou e não foi por uma questão de discussão, nada disso. Foi uma questão puramente mercadológica. Por quê? Vamos voltar no tempo, vamos voltar em 76 e lembrar que a gente está falando de um Brasil com uma economia fechada, ditadura militar, ou seja, um ambiente totalmente anti-diálogo, anti-comunicação. E é assim que nasce a LVBA. Já é um grande desafio, uma grande teimosia abrir uma agência de RP num contexto desse. Então o mercado era muito pequeno. Não tinha um mercado aberto, nada disso. Foi uma das primeiras agências de prestação de serviço na área de relações RP, públicas aqui algo nesse como país. A Terceira, alguma coisa assim. E então abrir uma agência já com 2 operações, São Paulo e Rio, ela impediu o crescimento, porque você não podia atender cliente conflitante. Então, por exemplo, se São Paulo tivesse uma indústria farmacêutica como cliente, o Rio de Janeiro não poderia ter, ou um banco, e aí vai, porque você não pode atender conflitos. Então, o que era para incentivar o crescimento, limitava o crescimento. Então, eles decidiram separar, viraram 2 empresas independentes e São Paulo ficou com a marca LVBA. Então, já em 81, virou uma sopinha de letras, porque já não tinha o VB, o Vilas Boas já não era sócio. E em 1990, que depois eu vou contar um pouco mais, meu pai faleceu. Então, hoje eu brinco muito que é uma sopa de letras, tá? Hoje a LVBA é uma sopinha de letras. Tem algumas coincidências, eu continuo sócia, também sou Lorenzetti, o outro sócio é o Flávio Valsani, que também foi um dos executivos RPs que começaram a agência com meu pai, que é V, e a gente tinha um diretor administrativo que era o seu João Aliotti. Ai, João Aliotti, bravo! Deixa ele ouvir isso.